Salve galera, então hoje nós vamos ver como é que é a questão do regime dos juros simples. Vem comigo. Então galera, até agora nós temos observado o seguinte: dentro do juros simples a gente observou a aplicação de uma alíquota dentro de um fenômeno financeiro em que do momento zero eu ia para o tempo 1 e achava essa proporção entre o meu juros e o meu capital, achava então a relação da taxa e achava meu montante, etc. Essas relações são bem simplificadas porque elas não levam em consideração a seguinte situação. Imagina você que agora dentro do período de um ano, veja só, o período é um ano, porém a minha taxa está ao mês, então eu vou ter uma ocorrência aqui de uma vez, quando passar um mês, outra, e assim vai até chegar em 12 vezes, 12 meses, que é a quantidade de meses que contém dentro do ano. Então, qual a minha quantidade de período nessa situação aqui? A minha quantidade de períodos são 12. São 12 períodos de um mês, que é o período da taxa. A taxa está ao mês, aqui ainda está ao ano, mas vamos mudar agora, porque ela está ao mês. Ó. Período da taxa, ao mês. Quantidade de períodos dentro desse tempo transcorrido, que é um ano. São 12, porque são 12 meses transcorridos. Então, esses detalhes são extremamente importantes da gente observar. E agora nós vamos imaginar o seguinte: dentro desse empréstimo aqui, dessa saída de caixa, alguém vai pagar prestações sucessivas aqui durante 12 meses até quando chegar à última prestação e pagar todo o montante e os respectivos juros. Imagina então que na primeira prestação ele vai pagar a primeira prestação, pagou a primeira prestação, tranquilo, tá paga. Nós já vimos que dentro de toda prestação contém uma parte a amortização desse capital, certo? E a outra parte é os juros, tranquilo. Então, dentro da primeira parcela já vai ocorrer uma amortização mais um jurozinho aqui que eu vou deixar bem aqui, ó. Juros, evidenciar os juros aqui, tranquilo. Aí chegou o segundo mês. No segundo mês, o que ele vai fazer? Vai pagar mais uma prestação, tranquilo. Dentro dessa prestação contém o que? Mais uma amortizaçãozinha desse capital e mais uns jurozinhos, certo? E aí vai fazer isso até chegar no 12º mês. Agora nós vamos observar o seguinte: ele vai repetir esse processo até a 12ª parcela. Pergunta: no primeiro mês, quantos pedaços de juros, vamos chamar assim, ele pagou, ele remunerou o capital? Aí a gente fica bem evidente aqui que é tranquilo, uma parte de juros, vamos chamar assim. Dentro do segundo mês, quantas partes de juros ele pagou? Aí aqui já começa a ficar alguns detalhes que devem ser bem observados. Beleza, ele vai pagar mais uma partezinha, mas no geral ele pagou o que? 2 partes, somando a primeira e a segunda. Tranquilo? Então, de fato, na segunda ele paga só uma parte, mas no geral, no todo, o processo como um todo, ele pagou a primeira e a segunda vez. Então, na primeira tem uma amortização e um juros, na segunda tem uma amortização e um juros. No geral, ele pagou 2 juros. Então, se a gente fosse dimensionar isso aqui, vamos usar aqui uma ferramentazinha para ajudar. Um shapezinho aqui, uma reta. Tem reta aqui? Não tem reta, mas tem quadrado que a gente... Então, ó, na primeira ele pagou um juros, tranquilo, dimensionei. Na segunda, ele de fato está pagando só mais um juros, mas no geral ele pagou 2 juros, certo? E aí ele vai repetir esse processo até a 12ª vez, quando ele pagar a última. E aí o que vai acontecer? Aí ele vai ter 12 juros, 12 pedaços de juros transcorrido aqui.
E essa característica do juros simples ela é relevante porque é o seguinte: esses pedaços de juros aqui, eles são iguais no tempo, né? São iguais assim em relação ao tamanho. Isso aqui está bem evidente, que a gente vai ver que nos juros compostos isso não ocorre, mas aqui é igual, tudo é igual. Então chama-se, fala que é linear, né? O crescimento dos juros é linear. Por quê? Porque acontece o seguinte, ó. Não sei se eu vou conseguir virar essa seta, mas vamos lá. Aqui eu tenho 0 de juros, aí eu tenho 1 juros, 2 juros, 3, 4, 5 até o 12º juros. Então vai ficar um crescimento linear dos juros aqui, entende? Então nos juros simples isso ocorre dessa maneira. Então, como os pedaços são iguais, a gente pode, a partir do momento que eu sei o primeiro juros aqui, se eu estou falando de juros simples e eu sei quantas parcelas eu vou pagar, basta que eu multiplique quantas parcelas eu tenho, quantas quantidades de períodos vão transcorrer nesse processo, e eu já tenho meu montante de juros, né? Montante, quantia final de juros. Porque a gente sabe que no juros simples esse processo é linear, fica fácil então saber o juros final. Tranquilo? Então essa ideia é interessante e ela é importante para a gente diferenciar o regime dos juros simples, que não há uma capitalização, há só apenas um regime de remuneratório de um capital, que não é uma capitalização, porque na capitalização a gente vai ver que ocorre uma capitalização desses juros, ele passa a fazer parte do capital para ser então remunerado no posterior período. Aqui no juros simples não tem isso, é tão somente uma parcela proporcional ao capital inicial. Então, uma vez que eu tenho meu capital inicial, e vamos supor que seja 1 sobre 12 desse capital, ou 1 sobre 12. Então vou ter um aqui, um pedacinho aqui, a minha taxa é 1 sobre 12. E aí eu vou ter mais 1 sobre 12 aqui, desse capital, mais 1 sobre 12. Então, se meu capital é 12, para facilitar o entendimento, quanto vai ser meu primeiro juros? Vai ser 1. E no segundo, 1 de novo. E no terceiro, 1 de novo. E assim até tal que ao final desse processo eu paguei 12 de juros. Então, vamos ver algebricamente formalizar esse entendimento aqui do regime dos juros simples. Suponha então que não exista remuneração do capital nem uma eventual inflação. Antes de nós entrarmos na análise, queria fazer um raciocínio bem breve aqui com vocês. O seguinte: não existe juros e não existe remuneração de capital, não existe eventual inflação, nós veremos a inflação na frente. Porém, não existe juros. Veja, então, não existindo esse fenômeno, o que vai acontecer? Aqui no tempo zero, eu vou abrir mão de um capital, vai passar o tempo, tranquilo, vai passar o tempo, e lá no final eu vou ter um montante que vai ser igual em tamanho ao meu capital inicial. Então, se eu pegar esse montante e dividir pelo capital, eu vou ter a relação 1, porque não teve alteração algébrica nesse valor. Sempre vai haver variação monetária, sempre. Mas algebricamente, é igual, tranquilo? Então, o que acontece com os juros? Nós vimos que do período 0 para 1, quando a gente calcula, sabendo a proporção de incremento, né, a taxa, a gente multiplica essa taxa pelo capital e a gente tem o valor dos juros bem aqui, o tamanhozinho dele, né? A taxa é a relação entre o tamanho dos juros e o tamanho do capital. Aí eu faço essa relação, então eu tenho o jurozinho bem aqui no período 1, aí no período 2 ele vai ocorrer de novo, porque sendo linear, como a gente viu que o regime simples é dessa forma, então os juros vão se manter constantes, né? Por quê? Porque a taxa é sempre aplicada
ao capital inicial. Então vai ser manter constante. Se eu tenho uma taxa pré-definida aqui, então vai ser ela aplicada a esse capital, vai ser o valor 1, aí no período 2 vai acontecer a mesma coisa, o mesmo valor, e assim sucessivamente, até que no final, somando esses pedaços de juros que eu paguei, eu vou ter o meu juros total. Aí aqui a gente já entra num conceito novo, que até então a gente não tinha. Então a gente precisa diferenciar o que é juros da parcela, vamos chamar assim, ou juros da parcial, e o juros total. Tranquilo? Então, para chegar nesse juros total aqui, o que a gente pode fazer? Bom, se eu sei que no regime simples os juros são constantes, o que eu posso fazer? Bom, se eu tenho 12 parcelas, então eu tenho 12 juros. Se eu tenho 12 juros, então é 12 vezes o primeiro juros que eu consigo calcular, eu tenho o meu juros total. Só somar eles aqui, né? Somar os 12 juros aqui, ó. Somar todos parcelas de juros, vamos chamar assim. Eu vou obter o meu juros total. Tranquilo? É mais ou menos esse raciocínio que se faz. Então, algebricamente, né, nós temos o quê? Que o meu juros parcial, que a gente aprendeu a calcular, aqui no tempo 1, a gente pega o capital e multiplica pela taxa. Beleza. E aí, como é só aqui já trazendo a ideia da quantidade de períodos, né? Então é só que é do 0 para o 1. Tranquilo, tá aqui. Porém, no nosso caso, a gente pode ter mais de um período. Pode ter quantos períodos a gente queira, né? Então, se for, por exemplo, 12, eu multiplicaria aqui por 12. Se fosse 5, eu multiplicaria por 5, etc. Então, eu vou reduzir isso aqui ao raciocínio assim, eu vou multiplicar pela quantidade de parcelas, não foi isso que a gente fez? Eu somei aqui, quantos juros vão rolar? Vai rolar quantos juros eu tiverem, quantas parcelas. Então é muito simples, eu pego os juros inicial que eu já sei calcular, multiplico pelo número das parcelas, que nesse caso são 12, mas poderia ser qualquer número, qualquer N. Então eu vou generalizar dizendo, meu juros total é igual ao capital inicial vezes a taxa do período, vezes a quantidade dos períodos transcorridos, as quantidades de parcelas, e aí eu acho meu juros total. Então a gente já tinha aprendido a calcular o juros parcial, né? O juros da parcela. Agora a gente sabe calcular o juros total. Isso expande os nossos horizontes e nossas possibilidades de análise. Tranquilo? Então, só enfatizando aqui rapidamente, para não deixar passar em branco também, numericamente, nós vamos criar um exemplo aqui bem rápido. É o seguinte, nós temos o tempo é um trimestre. Então, um trimestre é 3 meses. O período, então, está em mês. Quantidade de períodos, 3 períodos, 3 meses dentro de um trimestre. A nossa taxa é 1% e o nosso capital é R$300. Qual seria então o juros total? Bom, com aquela forma que a gente acabou de apresentar e de discutir, a relação 5, bom, mas de acordo com ela, o nosso juros total seria 9, porque a gente pega o capital 300, a gente pega esse 300 aqui e multiplica pela taxa, que é 1%, então numericamente é 0,1. Então eu pego 1 dividido por 100 dá 0,01. Multiplico por 3, que é a quantidade de períodos, e aí eu acho 9. Pronto. Agora nós vamos mostrar que olhando para o juros parcial de cada parcela, a gente vai chegar ao mesmo resultado, só que por um processo mais longo, né? Então, qual é o juros parcial na primeira parcela? É o capital vezes a taxa. Aí de novo, capital vezes a taxa. No segundo até o terceiro, que vai dar capital vezes a taxa, dá 3, somando isso aqui dá 9. Tranquilo? Então é isso. Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Sigam sempre nossas playlists, nossas redes sociais.
Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.